gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha pra vocês aqui de um livro muito especial, que é o Diário de Anne Frank. Eu confesso que eu demorei a aceitar ler esse livro porque eu não gosto de nada do Holocausto, nada nazista, nada triste. Eu não gosto de livro que me deixa com a energia pra baixo, assim, sabe, pesada. Então eu fiquei bem assim pra ler esse livro porque eu já li O Menino do Pijama Listrado, eu já fiquei muito mal, chorei horrores com aquele livro. Então eu não tava a fim de ler uma coisa parecida. Mas esse livro me surpreendeu muito. Esse livro é da editora Record e ele foi realmente escrito pela Anne Frank, palavra por palavra, só foi corrigido alguns errinhos ortográficos, mas nada demais, é tipo tudo ela escreveu mesmo. As páginas são todas amarelinhas e aqui no prefácio eles contam como que juntaram todas as folhas do diário dela, como que fizeram o livro, quem que lidou com tudo isso. E conta da vida dela também, como que era antes, como que era depois, quando que foi publicada a primeira edição, qual que é a diferença entre as edições e tudo mais. Quando eu comecei a ler, quando eu comprei ele pra ler, eu fiquei em dúvida se eu ia entender tipo, um pouco a história, porque é um diário, né? Como é que ela ia conseguir passar todas as informações pra gente a ponto de a gente conseguir entender o que estava acontecendo. Mas ela era realmente uma escritora de mão cheia, então ele é um livro bem completo. E a Anne Frank foi uma menina alemã e judia que sofreu, óbvio, na época do Holocausto. Ela tinha 13 anos quando ela morava na Alemanha e se mudou com a família dela para Amsterdã na tentativa de ter uma vida mais livre e fugir de todos os horrores que estavam acontecendo na Alemanha. Então ela começa esse diário como qualquer garota comum, descrevendo os amigos dela, a família, o lugar onde ela mora. Só que essa parte simples do diário só dura alguns dias, algumas páginas, até ela ter que se mudar para o Anexo Secreto, que é um lugar escondido no sótão de uma casa, com a família dela e mais uma família de amigos, porque os alemães invadiram Amsterdã e não dava mais para ficar realmente na casa deles. Então assim, é tanto sentimento, é tanta situação, é tantas coisas que ela passa lá, são vários anos que ela fica escondida com a família dela e essa outra família, que não tem como eu passar pra vocês tudo que eu senti lendo esse livro, vocês precisam ler. Agora, pra uma menina de 13 anos estar lidando com isso, ela lidava muito bem com a situação. No lugar onde ela estava escondida, ela era a única pessoa que pensava que ela não podia ficar pra baixo, ela não podia ficar triste o tempo todo, porque senão o convívio lá no anexo ia ser insuportável, a vida deles ia ser insuportável, eles tinham que levar isso da melhor maneira possível pra superar e quando acabasse continuar a vida deles e que tudo ia dar certo. Mas ao contrário do que eu esperava com esse livro, que era ficar pra baixo, ficar triste, eu fiquei entusiasmada com esse livro porque ela é uma garota tão otimista, ela tem tanta fé, ela era tão positiva que quando eu tava lendo eu acreditava que tudo ia ficar bem e eu criava esperanças junto com ela de que tudo fosse se resolver. Eu não quero contar muita coisa pra vocês do que acontece no meio do livro, mas ela tinha um relacionamento muito ruim com a mãe dela, ela não achava que a mãe dela amava ela como amava a irmã dela, ela tinha uma irmã mais velha, mas em contrapartida disso ela se dava muito bem com o pai dela e com o restante da casa ela não conseguia lidar muito bem porque ela era uma garota muito revolucionária, ela tinha uma mente muito acima da época dela. Ela trata assuntos que na época eram pouco falados, que era uma coisa assim bem estranha que ninguém comentava, como se fosse comum, como sexualidade, feminismo, por que as mulheres ficavam só em casa e viviam pros maridos e pros filhos, por que elas não podiam trabalhar também. Então, imagina, esse livro conta de 1943 até 1945. Isso foi nos anos 40, ela era muito à frente. Tem um trechinho aqui do livro que vai exemplificar um pouquinho isso que eu tô falando pra vocês. Uma grande barreira para os adultos é que eles têm medo de que os filhos não vejam mais o casamento como algo tão sagrado e puro, ao perceberem que na maioria dos casos essa pureza é um total absurdo. Segundo meu ponto de vista, não é errado que o homem traga um pouco de experiência anterior ao casamento. Afinal de contas, isso não tem nada a ver com o casamento em si, tem. Ou então ainda tem esse outro trecho. Qual é o sentido da guerra? Por que as pessoas não podem viver juntas em paz? Por que toda essa destruição? A pergunta é compreensível, mas até agora ninguém encontrou uma resposta satisfatória. Por que a Inglaterra fabrica aviões e bombas maiores e melhores e ao mesmo tempo constrói casas novas? Por que se gastam milhões com guerra a cada dia enquanto não existe um centavo para a ciência médica, para os artistas e para os pobres? Por que as pessoas têm de passar fome quando montanhas de comida apodrecem em outras partes do mundo? Por que as pessoas são tão malucas? Essa edição que eu tenho aqui é a edição definitiva pelo Otto, o pai da Anne Frank, que é a edição sem cortes, tem tudo, tem ela falando de tudo mesmo, então tipo, tinha edições antes que ela não falava da sexualidade, ela não falava dos problemas com a mãe dela, tem coisas muito fortes que ela fala da mãe dela que você fica
sabe? Mas por ela ser uma garota de 13 anos, até que dá pra entender um pouquinho. Mas é uma das partes, assim, um pouquinho mais pesadas do livro. Então ele tinha cortado essas partes pra preservar mesmo a imagem da Anne, mas nessa edição tá todas as partes, tá completo. Esse aqui, ele é capa dura, mas é fofinho. É uma capa dura fofinha. Apertar. Ele parece realmente um diário, tem um negocinho aqui tipo de cadeadinho e coisa assim. É muito linda essa versão e tem várias fotos aqui dentro dela, da família dela e tudo mais. Até no meio aqui eles colocaram foto, deixa eu procurar aqui pra vocês, do anexo secreto, que foi o lugar onde ela ficou escondida, né? Então ele é bem completinho esse livro, eu achei a coisa mais linda. A primeira versão foi em 1947 e ele realmente foi um dos livros mais lidos do mundo. Eu só sei dizer pra vocês que eu criei um carinho tão grande por essa menina que ela podia ser minha amiga, assim, sabe? Ela realmente escrevia muito bem, ela faz tu se sentir lá junto com ela e ela queria ser escritora, então ela sempre falava sobre o futuro dela, como que ia ser quando a guerra acabasse, quando os alemães fossem embora, que ela ia ser escritora, que ela ia pro jornal, que não sei o que lá, que ela ia lançar livro. E de fato a obra dela foi um tremendo sucesso, ela se tornou a escritora que ela queria ser, se tornou um ícone. Então, eu acho isso incrível porque ela realmente sabia que isso ia acontecer. Então assim, é impossível tu não se emocionar com a história dela, com a vida dela, tu não se identificar com alguns pensamentos dela, não se revoltar com as coisas que aconteciam durante essa época. É um livro que vai causar milhares de emoções em você. Então assim, o que eu tenho pra falar pra vocês é que se vocês gostam de ler, vocês precisam ler esse livro. Ele não é cansativo, ele não é maçante, ele é muito interessante, é muito legal, vocês vão gostar muito. Tem muita informação relevante nesse livro. E não é à toa, porque essa é uma das obras mais importantes do século XX, então todo mundo deveria conhecer a história dessa menina, a vida que ela teve. E eu sei que assim como eu, você vai se surpreender muito lendo esse livro, você vai se apaixonar por ela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.